Seja bem-vindo ao podcast Academia da Locução. Eu sou Rosimelo Locutora e eu ajudo pessoas a fazerem de 3 a 10 mil por mês com locução mesmo sem ter a voz bonita. Vamos para mais um conteúdo especial. Pega papel e caneta, anota tudo o que você precisa saber para entrar no mercado da voz. Aqui no podcast eu discuto estratégias, falo sobre o mercado da locução e como que você pode entrar nesse mercado ou crescer profissionalmente e financeiramente também. Vamos acompanhar então o conteúdo de hoje. E hoje o nosso tema é como ser um locutor de rádio e ter estabilidade financeira. Essa é uma das coisas que eu ouço muito de locutores, amigos, colegas, então eu resolvi fazer esse tema de hoje, focando nisso, né, na rádio, na estabilidade financeira do locutor, porque assim a gente vai desmistificando algumas coisas que vão acontecendo no decorrer da nossa profissão, que muitas vezes nos atrapalham no crescimento e a gente nem nota, né? Então, assim, você começa a ter uma clareza sobre o mercado de trabalho, sobre como que funciona a locução na prática. Então, nessa sequência de conteúdos, nós vamos discutir as estratégias que você precisa para você viver bem de locução e ter aí um faturamento acima da média de mercado, faturando entre 3 e 10 mil por mês com a sua voz, através desse trabalho com a locução. Só que para isso você tem que entender o mercado, se atualizar, então tem muita coisa que mudou e eu quero trazer tudo isso aqui para você nos nossos conteúdos, tá? Então fica comigo para que nós possamos começar e já vou avisar o seguinte, esse conteúdo eu vou liberar nas minhas redes, YouTube, Facebook, Instagram, e também vou liberar no meu podcast Academia da Locução, porque assim você tem todas as oportunidades de ter acesso a esse conteúdo tão especial que vai te ajudar a alavancar sua carreira na locução. Eu sou Rosimelo Locutora e eu ajudo pessoas a fazerem de 3 a 10 mil por mês com locução, mesmo sem ter a voz bonita, através de conhecimento do mercado, estratégias, tudo o que você precisa saber. E como a gente vai falar hoje dessa questão da estabilidade financeira e da rádio, eu pergunto para você, o que é ser um locutor estável? O que significa estabilidade para você? Será que é possível? Muitas vezes a gente deseja as coisas por pura falta de conhecer como que são os fundamentos. É como se fosse assim, eu consigo ter um corpo saudável comendo qualquer coisa sem me preocupar e dormindo o dia inteiro sem fazer nenhuma atividade física? Bom, tenho certeza que você sabe que não é possível. Então, essa questão de estabilidade, você tem que ter muito cuidado quando você fala em estabilidade, se você não entende o princípio dessa palavra. Estabilidade, para muita gente, é não ter nenhum esforço e o dinheiro vir sozinho. Tem gente que acredita nisso. Se você acredita nisso, eu preciso que você, de fato, comece a entender como é que funciona a vida. Eu estava falando esses dias para uma pessoa, falei, você tem que aprender a lidar com a vida. Porque senão você vai ficar pensando em coisas que não são possíveis de você alcançar com os recursos que você tem. Então eu vou chamar você para uma reflexão bem importante sobre essa carreira de locução, para que você comece a olhar as coisas de uma outra maneira. As pessoas confundem muito estabilidade financeira com carreira de sucesso. E, de fato, são coisas diferentes. Se você observar, na história do mundo, sempre houve o que chama a dança das cadeiras. Hoje você está aqui, amanhã você está lá. Esses altos e baixos que acontecem na nossa vida pessoal e profissional, eles não acontecem por acaso. Eles acontecem para que nós possamos evoluir. Cada vez que acontece uma crise no mundo, existe uma explosão de talentos. Porque na prática, a gente só evolui nos momentos difíceis. Isso não deve ser visto como algo ruim, algo sacrificante, algo desgastante. Quando você busca estabilidade, você pode não perceber, só que acontece uma coisa na sua vida. Você para de evoluir, porque você acha que está bom. E é justamente no desconforto que a gente desperta os nossos maiores talentos. Então, se você hoje
não trabalha em rádio, não trabalha como locutor, não tem resultado financeiro nenhum e ainda quer uma estabilidade, eu gostaria que você fosse um pouco mais inteligente nos seus pensamentos e principalmente na sua atitude. Para você construir uma carreira na locução, você precisa construir. Até o final da live eu quero falar sobre os pilares de uma carreira de sucesso. Se você não entender isso, você vai viver sonhando e só de sonhos você não vive. É importante sonhar? De fato é, mas você precisa também trabalhar, porque as coisas não vão acontecer se você não fizer nada. Eu falo muito isso para algumas pessoas que eu conheço. Eu posso fazer tudo para te ajudar, só não posso fazer uma coisa, fazer por você. Então, quando você fica esperando uma estabilidade dentro de uma vaga de locutor, você está indo completamente contra o princípio da natureza, porque justamente a movimentação, os ciclos da nossa vida é que a gente vai evoluindo. Quando eu comecei a fazer locução, há mais de 17 anos atrás, eu não tinha nenhuma ideia que eu ia ser locutora. Num primeiro momento, eu apenas fui lá e fiz um trabalho. Eu sequer conhecia o potencial desse trabalho de locução. E, de fato, gente, eu só fui começar a entender esse potencial de uns 6 anos para cá. Foi quando a minha ficha caiu de quantas oportunidades tinham na locução, e mesmo eu que estava dentro daquelas oportunidades, muitas vezes eu não conseguia olhar aquilo de uma outra forma. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que esses altos e baixos são importantes. Então, se você está buscando uma estabilidade financeira numa rádio, eu diria para você assim, desiste de ser locutor, vai fazer outra coisa. Se você não gosta do que você faz, você não vai crescer. Você vai ser só mais um. E talvez é por isso que lá atrás você deixou de ser o locutor que você era. Você ficou acomodado. Sabe o que parece? Quando a pessoa fala que quer estabilidade financeira, parece assim, ó. Você já ouviu aquela expressão? Uma expressão de gente antiga, que falava assim, faz tudo o que você puder fazer enquanto você estiver solteiro, porque casou, acabou. Tem muita gente, até hoje, que acha que o casamento é o fim. Aí o que a pessoa faz? Depois que ela casa, ela não se arruma bem, ela não faz questão de agradar o parceiro, ela não tá nem aí, porque ela fala, já casei, tô resolvido. Isso é estabilidade. Não vou fazer mais nada, já tá tudo pronto. Se você pensa assim, você vai sofrer. Não só na área de locução, você vai sofrer na tua vida. Você vai sofrer com as amizades, você vai sofrer com a sua família, porque esse tipo de estabilidade não ajuda ninguém. Então eu quero te fazer uma proposta hoje de você fazer diferente. Em vez de você buscar uma estabilidade financeira, que você construa uma carreira de sucesso. Qual é a diferença? Eu vou explicar para você hoje, porque isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida, principalmente se você não está tendo resultado agora. Se você começar a fazer as coisas que eu vou te orientar, porque eu apliquei muitas delas na minha vida sem saber. Só que depois de muitos anos tendo resultados, eu comecei a descobrir por que eu tinha resultado. E olha, gente, não quer dizer que eu tenho resultado em tudo, não. Só que quando eu percebo que eu não estou tendo resultado, eu paro e corrijo. Lembra que eu falo muito nas minhas aulas? Estude, treine e corrija. Não tá bom? Começa de novo. Então, se você é daqueles que acha assim, o casamento acabou com tudo, agora eu não preciso fazer mais nada, casei, tô tranquilo, tô estável. Gente, quando eu escuto alguém falar assim, eu sou tranquilo, eu prefiro correr dessa pessoa, porque pessoas que falam eu sou tranquilo, parece que são pessoas distraídas na vida, que não conseguem ver as coisas do jeito que elas funcionam. Parece que a pessoa vive num mundo de fantasia. Isso é muito perigoso se você quer construir uma carreira de sucesso, tá? Então, cuidado. As pessoas deveriam pensar de que forma? Casei, agora que eu tô começando uma nova história, agora é uma vida de casado, que não tem que ser melhor ou pior a vida de solteiro, são vidas diferentes. E na profissão de locutor é a mesma coisa. Se você entrar numa rádio buscando estabilidade financeira, eu só tenho uma certeza, você vai ser mandado embora dessa rádio. Sabe por quê? Ninguém
quer uma pessoa que não se mexe, que fica parado esperando tudo pronto. Isso não funciona há muito tempo no mercado de trabalho. Na locução não é diferente. Então, em vez de você ficar buscando esse conforto, essa estabilidade, vamos construir uma carreira de sucesso? Qual que é a diferença? Quando você busca estabilidade, normalmente você acha que está tudo bom, você não tem ambição, você não procura crescimento, você fica do jeito que está, só que você também não cresce. Não fica sem, mas também não cresce. Agora, quando você constrói uma carreira, você tem base e você tem alicerce. E isso vai fazer diferença. E é isso que eu quero que você comece a olhar na carreira de locutor. Não é assim, consegui uma rádio, agora acabou, tá tudo resolvido. Ah, não, agora eu já tenho um trabalho, tá tudo resolvido. Vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo e me chamou muita atenção. Em 2018, eu fui fazer um trabalho numa loja, uma loja muito boa, uma grande rede, e eu comecei a prestar um serviço fixo naquela loja por um período. Combinei com o diretor, comecei a fechar um serviço. E tinha um locutor nessa loja que era fixo. Ele estava há 7 anos no mesmo lugar, ou seja, estava estável, há 7 anos no mesmo lugar. E eu cheguei para fazer o trabalho. Só que assim, o diretor dessa loja foi muito legal, porque ele não dispensou o locutor que estava. Ele me contratou por um período para ajudar nas vendas da loja. E aí, eu ganhava 10 mil por mês. E esse locutor, 2,5. Só que o que esse locutor não percebia? O quanto ele era fraco naquilo que ele fazia. Mas ele não achava que era, porque ele já estava ali há 7 anos. Então, na cabeça dele, estava tudo bem. Se eu estou há 7 anos, eu estou estável, todo mundo gosta de mim. E, de fato, as pessoas gostavam dele. Só que ele faltava, ele chegava atrasado, ele ia trabalhar muitas vezes depois de beber. Ele não estava nem aí. Só que ele também não estava feliz, porque ele ganhava pouco dentro da cabeça dele. E ele não gostava de saber que outras pessoas ganhavam mais do que ele. Por exemplo, naquele momento eu estava ganhando mais do que ele. Mas assim, o fato de eu ganhar mais não quer dizer que eu sou uma pessoa melhor, mas quer dizer que naquele trabalho eu estava dando um resultado que ele não conseguia dar. E nem assim ele percebia que ele precisava evoluir. Ele não achava que precisava evoluir. O fato é que eu fiquei um bom tempo prestando serviço nessa loja e observando o quanto ele estava estável no pensamento dele. Quando você está estável, normalmente você não faz nada. Então, quando você entende que a vida é feita de ciclos, você está sempre melhorando como pessoa, como profissional. E todas as vezes que você passar por um momento difícil, é ali que você precisa aprender algo e evoluir. Por quê? Porque é isso que vai ajudar você a crescer. Se você não fizer nada e ficar nessa estabilidade, você vai acabar ficando desempregado. Porque é assim que funciona a vida, não é a profissão de locutor. Pega um exemplo de um médico. Você já percebeu que um profissional da área de medicina, ele nunca na vida para de estudar? Deveria ser assim em todas as profissões. Advogados também. Eu atendo muito esse perfil de profissionais e eles entendem isso tranquilamente, porque as leis mudam, as medicações e as doenças mudam, a ciência vai trazendo novidades. Então, assim, médicos e advogados, eles encaram na boa essa questão de se reinventar e melhorar sempre. Se todas as pessoas trabalhassem desta forma, sem ser um sofrimento, seria muito mais fácil. Só que o que acontece normalmente com os locutores? Eles não entendem esse processo. Eles têm uma dificuldade muito grande. Pode ser que, pelo fato de, na área de locução, ter uma parte artística muito aflorada, e quase sempre as pessoas que trabalham com a área artística, elas são muito emotivas. Então, muitas vezes, elas não percebem que elas têm um emocional mais delicado de lidar. Então, quando a situação fica um pouquinho mais difícil, joga a toalha, desiste, reclama. As pessoas da área técnica lidam melhor com essas oscilações do mercado, mas isso deveria ser experienciado na sua vida de uma forma mais natural.
Quando você constrói uma carreira de sucesso, funciona assim, ó, você tem uma base. Tendo aquela base, você sabe que vão ter algumas oscilações. Quando você estiver num momento bom, quando você estiver num pico da sua carreira, ganhando bem e tudo, você fica mais atento, porque na hora que você cair e estiver ali num vale de dificuldade, você entende que é momentâneo, que não vai ser para sempre. Só que o que acontece muito na classe de locutores? A hora que o cara tá bem, ele não estuda, ele não se preocupa. Quando ele cai, ele desiste da carreira. Presta atenção, gente. Eu falo isso porque eu conheço muito locutor que desistiu da carreira. Aí eles falam assim, é que no meu tempo era mais fácil. Não é que no seu tempo era mais fácil. Em todos os momentos da história do mundo, existem as dificuldades que são daquele momento. Só que algumas pessoas, elas enfrentam, superam e transcendem a dificuldade. E outras travam, paralisam e desistem. Só sobrevive no mercado quem se reinventa. Então eu te convido a se reinventar. Por exemplo, se você está assistindo essa minha aula pelas redes sociais ou está me ouvindo pelo podcast, já é uma coisa muito boa. Você está usando o mundo digital para agregar algo que vai te ajudar na tua vida. Porque nem todo mundo está aproveitando a internet. Gente, a internet ela tem coisas maravilhosas. Se você souber aproveitar, mas também se você não souber aproveitar, é um tempo jogado fora, é um tempo perdido. Então aproveite o que tem de melhor no seu momento. Se você falar assim, olha, agora eu sou um locutor que estou sem trabalho, aproveite esse momento para estudar, se atualizar, aplicar as coisas que você não sabe. Quando eu comecei no digital, gente, eu não entendia nada. Mas sabe o que é nada? Nada vezes nada. E eu olhava para o digital e falava assim, meu Deus, eu não tenho a menor noção do que é isso. E muito menos se serve para alguma coisa. O que me chamou a atenção naquele momento que eu olhei para o digital foi perceber que eu tinha um canal onde eu postava meus portfólios de trabalho e que tinha mais de 60 mil acessos, mais de 60 mil cliques, né, nos vídeos na época. Eu falei assim, será que isso pode ter alguma utilidade para mim? E nessa época, gente, eu viajava fazendo eventos e eu tinha assim uma rotina de trabalho muito estressante, muito cansativa. E o que eu entendia? Eu comecei na locução muito pequenininha, eu fui crescendo. Então, quando eu viajava pelo Brasil, eu ganhava bem, eu era muito reconhecida pelo meu trabalho, só que eu estava muito cansada de não ter qualidade de vida e eu queria poder estudar um pouco mais, porque eu sempre gostei de estudar. E quando eu olhei para a internet, eu vi que eu precisava desse conhecimento e que, de alguma forma, esse conhecimento poderia me ajudar. E eu comecei aos poucos. No começo, gente, eu estudava de graça. De graça, eu lia de graça, estudava de graça e aplicava de graça o que eu podia estudar naquele momento. Por quê? Eu não estava num momento que eu tivesse em condições de investir imediatamente. Eu tinha um pouco de medo, um pouco de receio, mas eu percebi que mesmo de graça já estava me dando resultado. Eu falei, peraí, se eu estou tendo resultado de graça, se eu investir um pouquinho em alguma formação da internet, eu acredito que vai ser melhor. E eu lembro até hoje que eu fui lá e contratei uma mentoria. E fiquei uns 8 meses com essa mentoria. Gente, isso abriu para mim um monte de possibilidades. Porque se eu já tinha resultado no gratuito, eu investi um pouco no pago. Só que veja bem o que eu falei para vocês. Quando o locutor está em alta, no momento bom, ele não pode se acomodar. Se eu tivesse ficado estável lá atrás, hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Por quê? Eu fui estudando, eu fui investindo, e quando veio aquela crise toda, né, com aquele problema de ficar em casa e tudo, eu já estava mais adiantada na internet. Tem pessoas que ainda não sabem fazer nada com a internet. Ainda dá tempo de aprender. Estudar pela internet, para mim, foi a melhor descoberta que eu tive no mundo digital. Isso me ajudou. Então, quando você pensa em estabilidade, você se fecha para as novidades. E o mercado muda. Quantas vezes eu falo aqui na live, gente, que a locução evoluiu. A locução não é mais como era no seu tempo. Eu não sei quando você fez locução, ou se você algum dia fez, ou talvez você nunca fez.
Não importa. O que importa é que o mercado é dinâmico e a única maneira de você trabalhar nele é você se atualizar sempre, não é só agora. Há 3, 4 anos atrás, ninguém imaginava que existiria nada na internet para locutores. Hoje, a gente vê aí uma necessidade enorme, empresas precisando de propagandas, precisando de locutores para serem garotos propagandas, para conseguir aí patrocínios e tal. E tem gente que não vê oportunidade em nada. Então, sai dessa coisa da estabilidade financeira e comece a pensar em construir uma carreira de sucesso. Deixa eu falar para vocês uma coisa que é interessante você entender. Existem 2 tipos de locutores muito claros. O locutor operário e o locutor empreendedor. E eu quero que você hoje decida qual deles você quer ser. Eu vou explicar a diferença dos dois e depois você me diz o que você acha de fazer uma escolha inteligente. O locutor operário é aquele cara que fica esperando uma vaga. Ele enfrenta filas, fica mandando currículo, pedindo ajuda para todo mundo. Normalmente ele está desempregado. E quando ele está trabalhando, ele não vai ganhar nem 2.000 por mês. E aí ele fica frustrado porque ganha pouco. E ele desiste da profissão de locutor para fazer outra coisa porque ele acredita que na locução ele não vai ganhar dinheiro. E de fato, se ele pensar como um locutor operário, ele não vai ganhar dinheiro. Porque o foco dele não está no crescimento pessoal. Está na estabilidade. E para você ter estabilidade, você não terá crescimento. Então, como eu quero falar de construção de carreira, eu quero que você comece a viver como um locutor empreendedor. O locutor operário, ele está limitado. Ele depende de alguém para colocar ele numa vaga, para ele ter um registro na carteira, para talvez um dia ele conseguir algo. É muito pouco para quem quer viver de locução. Agora, se você for um locutor empreendedor, abre na sua frente um leque de possibilidades gigantescos, não só para rádio, tá? Você pode até estar na rádio, não tem problema nenhum, mas você não depende disso para ser locutor. Estar na rádio ou não é só um detalhe, pode acontecer ou não. Hoje, gente, é muito fácil você empreender. Hoje, para você se tornar um empreendedor, basta você querer. Tudo que eu trago aqui na live é para você começar a ter essa consciência do empreendedorismo e o mais importante, colocar isso em prática. Porque é assim que você vai construir uma carreira, é assim que você vai poder escolher o que você vai fazer na locução e você não vai depender de uma pessoa gostar ou não gostar da sua voz ou de você, ou te dar uma oportunidade, te dar uma ajuda, você não vai depender disso. Você vai criar as suas oportunidades fazendo aquilo que funciona no mercado de trabalho. Por isso que eu falo tanto dos mercados de atuação. Então, o locutor empreendedor, ele é aquele que ele não apenas determina o que ele vai fazer na locução. Ele não precisa se preocupar com nenhuma rádio, porque ele não vai ficar sem trabalho. Entenda uma coisa, para você trabalhar como locutor, não é faculdade que vai te fazer trabalhar como locutor. Não é vontade e muito menos talento. O que vai fazer você trabalhar como locutor é competência. Se você tiver competência e resultado, sempre você vai trabalhar. Seja numa rádio, seja numa loja, seja na publicidade, seja na internet. Se você, nesse momento, não é ainda um locutor eficiente e competente, você pode construir isso através de uma carreira que você vai começar de algum ponto. E isso não tem que ser um sofrimento. É o que eu gosto muito de falar. Porque eu escuto muita gente reclamando. Muita gente reclamando. Só que reclamar não te traz resultado. A única coisa que você consegue quando você fica reclamando é ficar mais desanimado com a sua situação. Todos nós temos dificuldades. Agora, você precisa entender o seguinte. É mais fácil você entrar numa rádio do que você pensa. Hoje você não está numa rádio porque as suas competências não estão compatíveis com o mercado. E competência é algo que você desenvolve. As pessoas precisam começar a entender que o talento, ele é individual. Você já viu aquela parábola dos talentos que tem na Bíblia?
Vou contar aqui para vocês. É uma passagem de Mateus. Gente, eu considero assim uma verdadeira lição de vida essa parábola dos talentos. Funciona assim, ó. Um senhor chamou 3 servos e ele entregou um talento para cada um dos seus servos. E ele falou: quando eu voltar, eu vou vir aqui e ver o que vocês fizeram com o talento. O primeiro servo, ele entregou 5 talentos. Para o segundo servo, ele entregou 3 talentos. E para o terceiro servo, ele deu 1 talento. Logo, um tinha mais talento que o outro. Ok. Passou um tempo e ele voltou. O primeiro servo disse para ele: Senhor, me destes 5 talentos, eu consegui negociar e trouxe 10 talentos. Servo bom e fiel. E ele agradeceu esse servo. O segundo pegou os 3 talentos. Ele tinha menos habilidade do que o primeiro, de fato, mas ele conseguiu fazer mais 3 talentos daqueles talentos que ele recebeu. E ele falou: servo bom e fiel. Ele conseguiu também duplicar os seus talentos. E ele chegou para o terceiro servo, que recebeu um talento, e ele disse assim: Senhor, como eu só tinha um talento, eu enterrei esse talento e esperei que o senhor voltasse para que eu pudesse devolvê-lo. E ele disse: servo ingrato e preguiçoso. Tu não fizeste nada com o talento que eu te dei. Gente, essa parábola ela é muito simples e eu contei ela de uma forma bem resumida, mas eu quero que você entenda o seguinte: não importa se o seu talento é maior ou menor, importa o quanto você vai produzir com o talento que você tem. Se você tiver 5 talentos e não produzir nada, você será amaldiçoado. Por quê? Porque você não sabe compartilhar, você não sabe multiplicar os seus dons e os seus talentos. Tem um monte de gente com voz linda, tem um monte de gente cheio de talento que não consegue fazer nada com o próprio talento. E tem pessoas com pouco talento que conseguem crescer naquilo que eles fazem. Então tem pessoas que acham que talento aparece do nada. Não é assim que funciona. Todos nós temos talento. Alguns têm mais, outros têm menos. Isso não te impede de multiplicar os seus dons, de multiplicar os seus talentos. Só que tem uma coisa que essa passagem fala: servo preguiçoso. Gente, a preguiça é uma das grandes maldições da nossa vida. Porque todo mundo quer ter resultado. Só que a pessoa que é preguiçosa, ela põe dificuldade em tudo. Ela cria todos os problemas, mas ela não consegue ver que ela pode mudar essa realidade. Então, assim, indiferente da situação que você esteja agora, eu quero te convidar para você construir sua carreira, sair desse pensamento operário de receber tudo fácil e começar a olhar o mundo do jeito que ele funciona. Porque se você olhar o mundo do jeito que ele funciona, sabe o que vai acontecer com você? Primeiro que você vai ter resultado. Depois que a sua vida vai ser muito mais divertida, gente. Não quer dizer que você vai trabalhar menos. E é isso que você precisa entender. Você vai continuar trabalhando. Porque trabalhar é algo abençoado. Não tem que ser um sofrimento. Porém, você precisa produzir. E produzir vai a favor da natureza da vida. Uma árvore, uma sementinha só, dá quantos frutos? Aí eu pergunto: quantos frutos que você está dando com a semente que você tem? Se você tem talento para ser locutor, se você tem vontade de ser locutor, e você não multiplica o seu próprio talento, é uma maldição para você. Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. E se você não tiver resultado naquilo que te preenche, você não vai ser feliz. Com todas as dificuldades que existem, e a gente sabe que tem em todas as áreas, fazer aquilo que a gente gosta é muito satisfatório, é muito prazeroso. Ter essa conexão é prazeroso, mas aí eu pergunto: você está disposto verdadeiramente a pagar o preço para multiplicar o seu talento? Esse pouquinho de talento que você tem, ou esse monte de talento que você tem, porque por incrível que pareça, as pessoas que têm mais talento se esforçam menos. É incrível, né? Mas é assim que funciona. Se você olhar na história do mundo, os grandes bilionários não foram herdeiros de fortuna, são pessoas que começaram do zero.
Ou seja, tem espaço para todo mundo. Eu falo para vocês o que eu também aplico para mim. Também tenho dificuldades, como todo mundo tem. Só que hoje, eu sou bem sincera para vocês, eu lido com as dificuldades da minha vida de uma forma muito mais leve. Tudo aquilo que não está dando certo, em vez de eu ficar sofrendo porque não está dando certo, eu falo como que eu posso corrigir isso, como que eu posso melhorar isso. No começo, gente, é um pouco difícil. Vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo quando eu fiz o primeiro podcast da minha vida. Eu nunca tinha feito, eu vim para o digital e aí eu descobri que existia uma necessidade de trabalhos no digital. E uma pessoa entrou em contato comigo e eu fiz um trabalho para essa pessoa. Bom, eu não tinha muita ideia de quanto cobrar, eu estava começando, mas eu fiz uma boa negociação. Eu falei, bom, eu vou ganhar e ainda vou aprender, porque eu deixei claro para a pessoa. Eu falei, olha, eu nunca fiz, mas eu posso tentar. Caso você não goste, a gente faz de novo, ou você não me paga e tá tudo bem. Eu fiz e a pessoa gostou. Só que como eu não tinha muita experiência, eu só fiz o áudio, eu não fiz a edição, que era diferente. Eu não tinha segurança de vender a edição, porque como eu nunca tinha feito, eu não minto, eu falo o que é, e a pessoa entendeu. Só que a pessoa que fez a edição do podcast, ela não fez, não ficou bom. E aí, a pessoa que me contratou mostrou pra mim e falou, eu não gostei. Eu falei, eu também achei que não ficou bom. Só que a pessoa que fez, ela não quis corrigir. Ela achou que não teria problema. Porque corrigir dá trabalho. Não é assim, gente? Dá trabalho. E eu já pensei diferente. Eu falei, nossa, por mais que eu ganhei, se o trabalho não tá bom, é ruim pra mim. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu posso refazer todo o trabalho para você, a minha parte e a parte da pessoa? Aí ela olhou para mim, acho que ela se assustou, né, a cliente, porque ela falou, por que ela vai refazer? O fato é, gente, eu refiz, eu não tinha muita experiência, eu contratei uma pessoa para fazer a edição, eu falei, num próximo eu faço. E de fato, nos próximos eu fiz, mas naquele primeiro eu nem fiz. Ou seja, o dinheiro que eu tinha cobrado para fazer o trabalho, é como se eu não tivesse ganhado nada, porque eu fiz e refiz. Mas presta atenção numa coisa, aí vem o pensamento empreendedor. Esse rapaz que fez a edição, ele pensou como um quê? Operário. Eu já ganhei, se ficou bom ou não, não tenho nada a ver com isso. E tá tudo bem, eu não tô aqui para criticar ele, eu só tô te dizendo que ele fez isso. Por qual motivo, não importa, mas foi o que aconteceu. E no meu caso, eu fui lá e refiz o trabalho. Nesse primeiro trabalho, aparentemente, eu não ganhei nada. Só que é o seguinte, eu aprendi a fazer, eu fiz um trabalho muito bom, e aquele trabalho me ajudou a pegar uma série de outros trabalhos. Então, quando você pensa de forma empreendedora, você consegue enxergar mais longe. E é isso que está impedindo muitos locutores de terem resultado. Porque o cara tem talento, o cara tem uma voz bonita, talvez lá atrás ele já foi locutor, só que acontece o quê? Ele fica olhando o trabalho dos outros e criticando, achando que nada está bom. Ele fica esperando que alguém dê uma oportunidade para ele, só que ele não está disposto a oferecer nada. Ele não está preocupado com isso, ele quer só garantir o lado dele. Só que isso, gente, infelizmente, não funciona. Onde que os locutores erram? Eu fico esperando que alguém me veja. Esses tempos eu estava conversando com um locutor que falou assim, eu preciso me preparar mais. Aí eu falei para ele assim, você nunca vai estar bom. Eu trabalho há 17 anos como locutora. Há 17 anos eu ganho dinheiro com a minha voz. E eu falei para ele, você nunca estará bom. E ele insistindo que ele tinha que ficar bom para começar. Eu falei, ó, presta atenção. Você tem que começar do jeito que tá. E você vai melhorando com o tempo. Se você ficar esperando alguém te encontrar, se você trabalha em outra área, se você nunca fez absolutamente nada, ninguém vai te encontrar. Você precisa fazer. Então, gente, isso é uma coisa que você precisa começar a entender. Tem muita gente que tá assim, eu não tenho trabalho, o mercado tá difícil, mas a pessoa não sai de casa e ela põe um monte de dificuldade. Ah, eu não tenho tempo de assistir tua aula. Nem de graça você tem tempo? Então você não quer ser locutor. E talvez seja melhor que você não seja locutor mesmo. Porque pessoas que não multiplicam os dons delas,
elas não vão trazer nenhum benefício para a locução. Então, quando eu faço uma aula na internet, eu sei que tem alguém que vai se beneficiar, mesmo sabendo que não são todas as pessoas. É normal. Não fique chateado por isso. É normal, tá? Ó, tem algumas pessoas comentando aqui e tem várias pessoas falando que estão trabalhando com outras coisas, que ainda não são locutores. Gente, quanto mais você trabalhar como locutor, mais você vai melhorar. Quanto mais você se dedicar, mais você vai melhorar. Sabe por quê? É uma coisa que eu já falei uma vez aqui e vou repetir. Quando você tira a carta de motorista, você acha que sabe dirigir. Só que quando você passa pela autoescola, você tem que fazer uma série de correções. Aí você tira a carta de motorista, é aí que você começa. Se você fizer tudo certinho e passar ali 5, 10 anos, você vai ser um motorista melhor. E na locução não é diferente. Primeiro você começa, depois você evolui. Quando você constrói uma carreira, você tem força. E aí, essa estabilidade financeira que você está procurando agora, baseada no nada, ela não vai ser importante, porque você vai ter construído uma carreira. E uma carreira é assim, você vai ter altos e baixos. Só que nos momentos que você estiver em alta, você se atualiza para o que vem depois ou para o que pode vir depois. Quando você estiver em baixa, você vai conseguir achar alternativas, porque esses altos e baixos são comuns. E lembra que eu falei no começo da live que eu ia dar uma receita para você construir essa sua carreira, para que você, de fato, consiga abrir oportunidades no mercado de trabalho, porque se você investe tempo, pelo menos em estudar, nem que seja de graça, você já está acelerando o seu processo. E para você construir uma carreira de sucesso, você vai precisar de 3 coisas: estudo, praticar. Praticar, gente, é trabalhar, tá? Não é imaginar, não, é fazer. E corrigir. Sempre você vai ter uma coisinha para corrigir. Quando eu faço uma live aqui com vocês, eu já fiz mais de 200 lives. Só que a primeira foi difícil. E aí vai mudando uma série de coisas tecnológicas. Eu preciso me atualizar. Senão, daqui a pouco, eu não vou conseguir fazer. Isso não precisa ser um sofrimento. Aí você fala, não, mas eu só sou locutor, eu não quero aprender outras coisas. Só que todas as coisas estão integradas. Hoje funciona assim. A comunicação mudou. Se você entender o processo de aprendizado e o processo de construção da sua carreira de locutor, nunca mais você fica sem trabalho. Nunca mais na sua vida você vai passar apuro. Não quer dizer que você não vai ter os momentos difíceis. Todo mundo vai ter os momentos difíceis, gente. Isso aí não é uma exclusividade sua. Sinto muito te dizer, momentos difíceis todos nós temos. Tem dia que você vai estar cansado, tem dia que você vai estar com pouca energia, tem dia que você vai ter problemas. Isso não pode ser uma razão de te parar. Sabe por quê? Se qualquer dificuldade na locução te parar, é porque de fato você não deve fazer locução, vai fazer outra coisa. Talvez não seja para você. Agora, se for para você, estude, seja persistente. Persistente, não teimoso. Teimoso é aquela pessoa que faz errado e continua repetindo o mesmo erro. Persistente é aquela pessoa que vai praticando e corrigindo, até que um dia as pessoas vão olhar para ele e vão dizer assim, nossa, como você é tão talentoso. Mal sabe elas quantas horas aquela pessoa fez a mesma coisa todos os dias. E você pode achar que fazer a mesma coisa todos os dias não faz muita diferença. Ah, mas eu vou ter que fazer de novo e de novo e de novo. Pois é, a repetição é uma estratégia de aprendizado. Então, repetir todo dia precisa fazer parte de você. Não tem que ser um desgaste nem um sofrimento. Quando fizer parte de você, naturalmente as coisas vão acontecer. Hoje, quando eu vou gravar um podcast, né, eu contei para vocês do primeiro podcast que eu fiz, que foi difícil para mim, eu já tinha gravado vinheta, já tinha gravado spot, isso em 2005, 2006, eu já tinha gravado para uma empresa que só trabalhava com podcast, mas não era uma coisa comum como é hoje. Então, o meu primeiro podcast que eu fiz aqui na internet foi super difícil,
Só que hoje eu faço com a maior tranquilidade. Poderia fazer melhor? É o meu desejo. Só que para fazer melhor, eu vou ter que fazer mais um investimento. Lembra que eu falei? Estuda, pratica e corrige. É assim que é e vai ser assim sempre. Na locução não é diferente. Você precisa subir de nível. Não adianta também você ficar 20 anos fazendo a mesma coisa no mesmo lugar, porque nem você cresce e você também não dá oportunidade para quem está chegando. Então é muito importante que você tenha essa generosidade de receber bem quem está chegando. Quem está chegando não precisa ser teu concorrente. Quem está chegando pode ser um parceiro seu. Eu acredito muito na generosidade dentro do mercado de trabalho. Eu fui muito ajudada quando eu comecei na locução e eu tive muitos altos e baixos, como todos os locutores têm, mas eu fui persistente. E essa persistência me trouxe muitos resultados que eu tenho até hoje, mas eu falo para vocês, eu tenho mais ambição. E eu espero que vocês façam parte dessa minha história, né? Hoje eu estava fazendo uma live pela manhã, gente, eu fiquei tão feliz. Entrou em contato aqui na live mesmo, porque eu estou falando com vocês, mas eu estou olhando aqui as mensagens, vou lendo as que eu consigo. E uma pessoa que trabalhou comigo há uns 10 anos atrás, quando eu ainda fazia alguns trabalhos de gravação, e eu lembro quando ela foi embora para Espanha, né? Ela falou, estou aqui em Barcelona te vendo, e ela mandou hoje aqui no Instagram, eu nem lembrava na hora, depois quando ela falou o nome, falou, olha, eu lembro de você das gravações, foi alguma novela que a gente gravou junto. Que gostoso, sabe? Olha que coisa boa a gente se conectar com pessoas. Então, assim, a locução traz essa conexão. E essa conexão, ela é, de fato, transformadora para a nossa vida como comunicador. Então, eu espero que você saia desse pensamento limitador, desse pensamento de operário, e comece a olhar a locução como algo empreendedor que vai te trazer muito resultado. Se você não tem resultado agora na locução, é por pura falta de conhecimento e de experiência. Você tem que experienciar as várias possibilidades. Eu sempre falo aqui dos mercados da locução, e nesses conteúdos que eu estou trazendo, nessas aulas diárias, eu vou falar muito dos mercados e das oportunidades para locução. Então, você que achava que só existia rádio para trabalhar como locutor, de manhã eu comentei na minha aula, né? Nós temos aí vários tipos de locutores que não existiam antes. E hoje não é diferente. Mesmo dentro de uma rádio, tem vários tipos de locução. Eu trabalhei em todos os mercados que tem da locução. Rádio, TV, publicidade, eventos, varejo e internet. Particularmente gosto de todos, porém, eu tive que experienciar. Eu fui lá e fiz. E é bom que você vá lá e faça para ver se você gosta. Às vezes você fica anos e anos tentando fazer uma coisa, quando você consegue, você vê que não era tão interessante assim. Então, se permita, tá? A estabilidade, ela nunca vai acontecer para nenhuma área, não só na rádio, na televisão. Você precisa pensar grande, pensar como um empreendedor. Eu vou estar pronto nos momentos bons e vou estar pronto nos momentos ruins. Eu gosto muito de uma frase que o Flávio Augusto fala. Se você não sabe quem é Flávio Augusto, você precisa saber sobre esse cara, que é um dos maiores empresários brasileiros e um dos poucos que é um grande sucesso nos Estados Unidos. E ele diz uma coisa que é muito legal, ele fala assim, eu gosto de navegar no mar calmo, mas quando o mar está turbulento, eu também sei navegar. E mesmo ele sendo um cara multimilionário, ele passa as mesmas dificuldades que você e eu. Só que cada um, lembra da parábola dos talentos? Cada um multiplica o seu talento dentro do que tem. Talvez o seu talento agora é fazer o primeiro trabalho e ganhar o primeiro cachê. E se você fizer isso, ele vai trazer outro e outro e outro. E se você não fizer nada, você vai ser mais uma pessoa infeliz. E, gente, nada substitui a alegria de você fazer o que gosta. É o que eu falo, essas minhas aulas, eu quero que elas sejam para você uma sementinha plantada no seu coração. Vamos ver o quanto ela vai germinar. O quanto você vai aproveitar essa sementinha dessa aula que vai germinar. Uma única semente pode dar frutos a vida toda. E eu espero
que você possa ter frutos, colher frutos da sua voz, da sua locução. E olha que bonito, né? Eu tô fazendo a live aqui, tem uma pessoa que tá no meu Instagram, que é o Paulinho, tá? Assim como Paulinho-locutor. Gente, eu conheço o Paulinho do tempo que eu trabalhava de dançarina e modelo. Uma vez ele falou comigo que ele foi na minha casa e tomou café. Eu nem lembrava disso, gente, faz tantos anos. Na época, ele era um garoto. Ele era office boy de um político que na época eu prestava serviço. E ele me conheceu, foi na minha casa, o tempo passou e ele me encontrou recentemente na internet e ele falou assim, eu te acompanho há anos, eu já era teu fã quando eu era adolescente, eu fui na tua casa. Ele falou, e você hoje é locutora e eu sou dono de uma rádio. E ele contou toda a história dele, porque esse político que eu trabalhei na época, ele foi locutor de rádio e apresentador de TV, ele já é falecido, inclusive. E na época, ele era o office boy desse cara. E olha, ele tá falando aqui, ó, tá comentando na live, é ele mesmo. Gente, eu fiquei tão feliz de saber que uma pessoa que eu conheci, que do nada passou pela minha casa e hoje é dono de uma rádio. Olha que coisa legal. Ele falou que é muito realizado no que ele faz. Ele é de Curitiba, eu sou de Curitiba também, né? Um grande abraço para os meus amigos do sul do Brasil. E quando a gente vê essa evolução, pensa bem, o cara era um office boy, que é uma coisa simples. Hoje ele é dono de uma rádio. Pergunta para ele se ele fica em casa reclamando da vida ou se ele levanta todo dia e vai trabalhar. E eu lembro que quando eu conversei com ele, eu já trabalhava com televisão, né? Eu trabalhava com televisão, mas eu ainda fazia alguns trabalhos além da TV, para você ver que eu trabalhava bastante. E ele falou para mim até, ele falou assim, eu lembro que você tocava aquele programa de TV com tanta paixão e aquilo me inspirou tanto. Então, às vezes, você está agora pensando que ninguém está te vendo. Tem alguém te vendo. Tem alguém te vendo, mas talvez essa pessoa, ela tá te vendo, mas ela não tá conseguindo olhar todo o seu potencial. Então mostre sem medo, deixa as pessoas conhecerem todo o seu talento. Então que essa aula seja uma sementinha plantada no seu coração, com muito amor, com muita alegria, para que você possa ser o que você veio para ser nessa vida. Tá certo, gente? E eu me despeço, então, desse nosso conteúdo e eu quero avisar para vocês, siga nas principais plataformas, a Academia da Locução é o meu podcast, no YouTube, Rosimelo Canal Vox, Facebook, Rosimelo Locutor 10K, vamos espalhar aí o amor da nossa profissão e fazer gerar frutos lindos no nosso país. Gente, obrigada pelo carinho de vocês. Você acompanhou comigo o podcast Academia da Locução. Nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!